Boa noite. Verificar aqui como tá o áudio. Tá. Oito horas, vamos esperar o pessoal chegar. O pessoal tá entrando. Deixa eu ver se eu consigo fixar o tema aqui. Tá. Boa noite para quem tá chegando. Boa noite. E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre corretivo. O pessoal tá chegando ainda por aqui. Vamos tirar as dúvidas hoje também, né? Vamos entender um pouquinho das funções do corretivo na maquiagem. Aí, pessoal chegando. Friozinho, que espanta todo mundo. Oi, Sil! Hoje eu tô com a make um pouquinho mais clean, menos colorida. Tava vindo com muita make colorida. Hoje eu fiz uma coisa mais noiva, mais clara, mais iluminada. O pessoal tá atrasado hoje. Luz, peraí, deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Oi, Mari. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem tá chegando. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre corretivos. Corretivo e a função do corretivo, né? Bem importante na maquiagem. Pro pessoal que vai chegar atrasado, pro pessoal que não vai conseguir assistir hoje, a live vai ficar gravada, tá? Como tá ficando toda semana. Dá pra ver o conteúdo depois. E maratonar, né, gente? Acompanhar aí. Pra quem não pegou ainda, quem tá chegando por aqui agora, no meu perfil, pode aí ver a sequência. Tá uma sequência bem bacana, desde a preparação de pele, base. A gente falou como escolher, né? A gente falou das texturas. A gente começou pela preparação da pele. A gente foi entender as bases, as texturas, o acabamento, tudo que hoje tem no mercado. E na semana anterior a gente tava entendendo aí como escolher o seu tom. Oi, Eve! Oi, boa noite, gente! Oi, Carol! Amor! Então, aí como a gente vem nessa sequência aí, né? Fizemos aquela preparação de pele, boa noite! Aquela preparação de pele pra durar, né? E aprendemos aí das bases que tem no mercado,
as texturas e os acabamentos, o que é mais adequado para o seu tipo de pele, né? E a semana passada a gente aprendeu a escolher o nosso tom. Se a gente tem um tom mais frio, se a gente tem um tom mais quente. E então a gente já consegue aí... Oi, Eve! A gente já consegue por aí montar uma necessaire, né? É nesse caminho que a gente tá. Boa noite para quem tá chegando. Boa noite, Lu. Então, nesse caminho que a gente vem, a gente consegue fazer uma boa preparação para aquela pele durar, tal. A gente consegue escolher a melhor textura, né, da base, o melhor acabamento para o nosso tipo de pele. E a gente também conhece o nosso tom, né? Se a nossa pele é mais rosada, se a nossa pele é mais amarelada. E por aí a gente consegue um norte para escolher uma base bacana, né? Porque eu acredito que é a dúvida da maioria das pessoas. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os corretivos, tá? Lembrando que essa live não é uma live para profissional, tá? Porque eu pego o meu conhecimento profissional, a minha experiência, os meus atendimentos e... Ai, fixar aqui, gente, não tô conseguindo, não tô sabendo onde fixar. Oi, Ana! Não tô sabendo onde fixar, Sil. Então, hoje a gente vai falar do corretivo, né? O corretivo, como que ele entra? Vamos começar já, esperar mais uns minutinhos, tá? Então, vamos lá. Chegamos até aqui, já fizemos os primeiros passos da pele. E o corretivo, né? Eu acho que a grande dúvida da mulherada, a grande dúvida de quem quer se maquiar, a grande dúvida de quem tem uma olheira, de quem tem uma cicatriz, usa o corretivo antes ou depois da base, né? Gente, essa é uma dúvida que eu acho que vai ser eterna. Não tem uma regra, tá? Como tudo em maquiagem, não costuma ter muita regra. O que eu falaria, a minha opinião, tá? A minha opinião é, quanto mais produto você coloca na pele, a tendência daquilo, a durabilidade ficar um pouquinho menor, sair, né? Começar a abrir a oleosidade da pele. Então, quanto maior a quantidade de produto, a gente fica mais suscetível, né, a essa pele abrir. Então, para evitar esse acúmulo de produto, eu sou a favor de vamos colocar a base e vamos usar o corretivo nos pontos específicos, naqueles pontos que precisam ser maquiados, tá? Que precisam ser camuflados. Então, assim, se eu tenho pequenas manchas, melasma, uma manchinha de acne, eu vejo a cobertura que a minha base me proporciona primeiro, tá? Aí vai depender muito da base que você escolheu lá atrás. Se você gosta de um acabamento, uma alta cobertura, uma cobertura mais leve. E aí a gente consegue vir pontualmente, tá? Com o corretivo nessas áreas que precisam de maior cobertura. Essa é a minha opinião para a regra do dia a dia, para você se maquiar no dia a dia. Você não faz tanto acúmulo de produto, você não cria muita textura, o acabamento fica mais natural e fica um acabamento mais fácil de você conseguir deixar mais bonito, né? Não tão pesado. Agora, há exceções, tá? Quais seriam as exceções? Uma pessoa que tem uma olheira muito profunda, que incomoda, mesmo quando ela passa a base. Uma pessoa que tem muita acne, aquelas acnes que inflamam. Uma pessoa que tem uma cicatriz específica, que incomoda muito. Uma mancha, né? Uma mancha que eu diria, uma mancha
como tem essas manchas mais avermelhadas, que a pessoa já nasce com ela. Nesses casos, eu sou a favor da correção antes da base, tá? Por quê? Porque a gente neutraliza primeiro para depois vir com a cobertura. Então, gente, é essa linha que a gente vai seguir hoje, tá? Então, vamos começar aqui falando das funções do corretivo, que é o tema da live. O corretivo, ele tem basicamente duas funções, tá? Seria a correção, a neutralização, né, de pequenas manchas, de qualquer tipo de mancha. E também a iluminar. Então tá, você tem uma pele ok, que não tem muita coisa. Você quer apenas o corretivo para fazer aquele efeito luz, tá? Então, basicamente, seriam esses dois tipos de, digamos assim, de necessidades, tá? Que a gente procura no corretivo. Muitas pessoas procuram para iluminar e algumas pessoas para fazer a correção. Gente, dá um coraçãozinho aí, compartilha com quem tá online, tá? Vamos chamar o pessoal. A Marli chegou. Oi, Marli. A Marli, ela tá sendo, né, seguidora fiel aí. Então, gente, vamos lá. Boa noite. Vamos só retomar aqui para o pessoal que tá chegando. Função do corretivo. Vamos enumerar duas funções do corretivo na maquiagem, tá? Uma função seria neutralizar, camuflar, tá? E a segunda função seria iluminar. Quando eu digo iluminar, por quê? Vocês veem muito as maquiagens que são construídas com efeito de luz e sombra. Então, assim, eu tenho essa região aqui que eu quero dar aquela iluminada, o centro do nariz, geralmente a gente quer dar uma iluminada. O que eu aconselho, tá? No dia a dia, eu acho que o interessante é você usar o corretivo um tom abaixo da sua pele, tá? Então, assim, a gente fala muito, a gente vê muito vídeo falando em 2, 3 tons. Dá aquele efeito mais trabalhado, só que eu acho que no dia a dia é complicado para você ficar trabalhando isso todo dia. Você não quer uma coisa complicada, você quer algo mais simples, né? Então, eu aconselho um tom, tá? Um tom abaixo do tom da sua pele. Então, eu vou comprar aquela técnica que a gente já falou na semana passada. Vamos testar aqui, ficou um pouquinho mais claro, é legal. Com esse corretivo um tom mais claro, você vai conseguir fazer bastante coisa, tá? Iluminar as regiões que você quer e cobrir pequenas imperfeições, tá? Claro, você não vai cobrir de forma absurda, muita mancha. Se você tem um melasma muito forte, você não vai conseguir cobrir. Mas pequenas manchinhas vai ser ótimo, tá? Então, assim, você usa uma determinada base, você escolhe um corretivo, um tom a menos, tá? Um tomzinho um pouquinho mais claro. Esse vai ser essencial para o seu dia a dia. Com esse corretivo vai ser coringa, você já vai conseguir fazer os pontos de iluminação, suavizar a questão da olheira, do cansaço, daquela noite mal dormida. E a segunda função do corretivo, tá? Vocês vão ver, com certeza, todo mundo que é interessado em maquiagem, que gosta do assunto, com certeza você já viu corretivos coloridos, né? E tem corretivos verdes, corretivos lilás, corretivos vermelho. Então, tem uma infinidade aí de cor, amarelo, para você trabalhar. Eu acredito que esses corretivos, tá? Para você usar no dia a dia, eles são muito trabalhosos, né? Então, o que eu sugiro? Você
já tem a sua base. Você tá usando o corretivo um tonzinho mais suave. Marca, Marli, o corretivo marca as rugas em volta dos olhos. Depois a gente vai voltar nos truquezinhos, tá? O truque aí seria, primeiro, você não escolher um corretivo com a cobertura muito alta e nem com a textura muito seca, tá? Depois, como sempre, eu vou dar aquelas sugestões de produtos que eu conheço, que eu já testei, né? Que são mais apropriados para cada tipo de pele. Tem corretivos que eles têm uma textura extremamente seca. Você passa, ele mal seca, né? Você nem conseguiu espalhar ainda e ele já tá craquelando. Pra gente que tem linha fina, sabe, é horrível, fica aquele aspecto de deserto. Então, o truque é sempre procurar, assim como a base, procurar produto mais hidratante para quem tem linhas de expressão. Só voltando aqui rapidinho ao raciocínio. Então, assim, o corretivo um tom mais baixo, você vai conseguir fazer essas camuflagens no dia a dia, tá? Você já conseguiu identificar o tom da sua base. Você vai comprar o corretivo um tomzinho mais claro que a tua pele. Ele vai ser coringa, tá? Você vai usar nas áreas de iluminação, você vai usar, hoje apareceu um acne, vou lá. Gente, lembra do truquezinho? Sempre depositando o produto, tá? Batidas, não arrasta. Quando você arrasta, você diminui por completo a cobertura do produto. Então, assim, não vai fazer o efeito que você espera, nem que o produto é designado. Então, esse corretivo, ok. Mas eu ainda tenho olheiras que me incomodam. Eu tenho melasmas que me incomodam. E aí, como eu falei, todo mundo já viu em alguma matéria, alguma revista, algum blog, os corretivos coloridos. Os corretivos coloridos, eles não são muito funcionais para o dia a dia, tá? Até para nós, maquiadores, algumas cores, assim, eu praticamente tenho por ter, mas não uso, né? O corretivo lilás, por exemplo, é muito frio. Geralmente quando você se você vira a corrigir uma mancha com esse tom, ele vai acinzentar. Eu acredito que dos corretivos coloridos, tem sim uma ressalva e um que é coringa também, que seriam os corretivos que são puxados para os tons de pêssego, para os tons de salmão, coral, todos esses que são um pouquinho alaranjados, tá? E eu já vou explicar o porquê esse corretivo ele é o mais coringa. E se você que tem um problema que te incomoda muito de olheiras, de manchas, ele seria o indicado, tá? A gente viu na semana passada que a nossa pele ela pode ter mais pigmentos avermelhados e mais pigmentos amarelados, né? Uma pele mais quente, mais dourada, que quando você toma sol, você bronzeia. E por um outro lado, a gente viu também aquela pele que tem pigmentos mais avermelhados, que quando você toma sol, você fica mais queimada. Que essas peles têm um pigmento um pouquinho mais avermelhados, né? Tem as veias mais azuladas, mais arroxeadas. A gente falou nisso a semana passada. No caso das olheiras, que é o que muita gente pergunta, a gente tem um truque, tá? Eu diria que é um truque. Porque as olheiras, se a gente prestar atenção, elas vão ser sempre com fundos mais frios, mais azuis, mais arroxeados. Então, pra gente equilibrar, tá? Porque o nosso intuito com a maquiagem é uniformizar tudo, né? A gente não quer que apareça mancha, a gente não quer que apareça nenhuma imperfeição. Esse é o ideal. Então, quando a gente tem essas olheiras muito frias, muito arroxeadas, que deixa essa expressão de cansaço, a gente tem que usar uma cor para equilibrar,
diferente da nossa base, que a gente sempre respeita. Se é mais rosinha, vamos usar um tom mais rosado. Se é mais amarela, vamos usar um tomzinho mais amarelado, pra gente não ficar com aquele efeito máscara, né? Que a gente só fez isso aqui e a gente vê aquela diferença bem nítida. Então, no corretivo, a gente tem, assim, essa noção de que a olheira sempre tende a ser azulada ou arroxeada. Então, se a gente colocar um corretivo de uma cor um pouco mais fria, né, a gente acaba destacando. A partir do momento que a gente coloca uma cor puxado pro laranja, puxado pro salmão, a gente neutraliza, tá? Então, para algumas pessoas, é bacana ter um corretivo no tom mais pêssego. Hoje, no mercado, os corretivos já tendem, eu acredito que a maioria das marcas já tem, claro, essa noção e já tem esse intuito de venda. Então, os corretivos, eles acabam tendo fundos muito mais puxados para os alaranjados do que um amarelo, do que uma cor, né? Até porque, gente, o amarelo, muita gente usava. Eu lembro que teve um corretivo bem famoso da Mary Kay, o Yellow, né? E aquele corretivo era usado assim, e eu acho que foi até por um tempo o carro-chefe da Mary Kay, para neutralizar a olheira, tá? Só que em alguns casos, pelo fato do tom dele ser um amarelo único, universal para todo tipo de pele, todo tom de pele, ele acabava por destacar. Então a pessoa passava e dependendo do tom, não respeitando o tom de pele dela, aquela olheira mais evidenciava do que disfarçava. E aí, até que com o tempo, com os anos depois, se eu não me engano, eles não tiraram o Yellow da linha de vendas, mas eles fizeram pêssego, né? Que aí foi uma sacada muito bacana, porque o pêssego, sim, ele pega um leque maior de pessoas, pega Desculpa, gente, o tempo tá muito seco. Então, o corretivo salmão, o corretivo pêssego, ele pega um leque maior de tonalidades de pele, né? E a pessoa consegue ajustar facilmente. O conselho que eu dou para vocês é, se você precisa de um corretivo com esse fundo para cobrir as olheiras, eu aconselho que você use esse tom específico de corretivo antes da base, tá? Por quê? É um tom pêssego, tá? Ele é simplesmente um tom pêssego, feito para todas as tonalidades de pele. Então, ele pode ficar mais claro para uma pessoa, não é aquela coisa uniforme, né? Nem todo tipo, digamos assim, nem toda a cor de pele vai se adequar a ele. Mas quando você passa a tonalidade pêssego nas olheiras e depois você vem com a base, o que você está fazendo? Você está neutralizando primeiro, equilibrando aquela olheira que é mais arroxeada, que é mais azulada, com esse tom pêssego, tá? É como se você estivesse colocando um pigmento ali para equilibrar aquela olheira. E aí sim você vem com o tom da sua base. Quando você vem com o tom da sua base, você já neutralizou aquela olheira. Você não consegue só neutralizar olheiras com pêssego, tá? Com o tom mais... Eu estou falando, gente, o tom pêssego não é uma cor específica de uma marca, tá? Vamos falar todos os corretivos que são puxados para esse tom. Então, você coloca embaixo, você vem com a tua base, ele neutralizou. Ele vai dar uma cobertura super bacana, tá? Além da olheira, você consegue cobrir manchinhas de melasma, tá? Com o corretivo pêssego.
Aí uma pessoa vai falar assim pra mim, mas eu tenho a pele preta, né? E eu tenho manchas, que é até comum. E claro que as manchas são de uma tonalidade mais escura do que um melasma de uma pessoa com a pele mais clara. Os alaranjados de maneira em geral, tá? Se você tem uma pele mais preta, se você tem manchas mais escuras, vai pro tom alaranjado, pega um pouquinho mais forte do que o pêssego. Se você acha que o pêssego vai ficar muito claro, porque às vezes a gente tenta cobrir uma mancha e a gente coloca um corretivo muito claro, faz o efeito contrário. Ela acaba se destacando, ela acaba gritando mais, tá? E o nosso intuito é disfarçar. Então você consegue, com corretivo com fundo mais pêssego, fazer uma cobertura maravilhosa de vários probleminhas que a gente tem no dia a dia, tá? Eu consigo cobrir manchas de melasma, eu consigo cobrir olheiras, eu consigo até cobrir, que não seria mais indicado, assim, vasinhos, tá? Porque algumas pessoas têm esses vasinhos aqui, as veinhas, que dá ou na pálpebra ou aqui no nariz, tem a pele muito vascularizada e tem aqueles vasinhos azulados, arroxeados, tá? Então o corretivo pêssego, ele vai neutralizar. Então assim, se você falar pra mim, eu tenho muita mancha, eu tenho muita olheira, que corretivo que eu preciso ter, tá? Eu aconselharia o corretivo pêssego para neutralizar. Esse sim usado antes da base. E o corretivo que é um tom um pouquinho mais claro que a tua pele para iluminar. Você consegue hoje em dia corretivos que tem uma cobertura bacana, tá? Que tem um tom mais natural, levemente puxado para o tom pêssego. Então, assim, eu tenho alguns exemplos aqui que eu vou começar a mostrar, gente, para vocês. Até a Marli que pediu aí a questão de marcar. Então, a gente tem tons de corretivo que eles puxam. Deixa eu pegar um aqui. Bem pro fundo pêssego. Quer ver? Caneta aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ele não é um corretivo considerado corretivo colorido, tá? É uma cor específica e ele tem um fundo alaranjado. Então, ele consegue aí te dar essa função, tá? Ele vai neutralizar bem. Boa noite para quem tá chegando agora, gente. Para quem tá entrando agora, que perdeu um pouquinho, Jô, a live vai ficar gravada, tá? Então, ó, a gente consegue ver que o fundo é um fundo mais puxado pro pêssego. E tem uma cobertura, ó, alta. Então, você passou isso aqui, você vai conseguir tranquilamente esconder aquela olheira que incomoda, esconder aqueles vasinhos, tá? Ó. E tem sim um fundo. E é um corretivo que, assim, que você só precisava ter um, tá? Porque ele faz o papel de iluminar, no caso, no meu tom de pele, ó. Ele é um tomzinho mais claro que a minha pele e tem um fundo alaranjado. E isso neutraliza. Boa noite. E isso neutraliza bem as manchas, tá? Os melasmas e as olheiras. Só pra gente citar, aqui a Marli falou, mas o corretivo destaca, marca, né? O corretivo não marca? Marca, gente. Qual que é o truque pro corretivo marcar o mínimo possível ou não marcar? Hidratação, tá? O corretivo, ele geralmente ele tem uma textura mais grossa que a da base. Tudo que a gente tem uma textura mais grossinha tende a marcar mais, tá? Então, com os corretivos, vocês veem, ó, esse muito concentrado, a quantidade de pigmento. Então, a textura já é de alta cobertura. Eu conheço, tá?
até porque como o intuito do corretivo é uniformizar a pele, é a correção, a maioria deles tem alta cobertura. Então, assim, eu conheço 2 corretivos que não têm essa cobertura absurda, que tem uma cobertura leve. Mas a grande maioria dos corretivos, eles têm uma alta cobertura e tende a marcar. O segredo, preparação de pele, tá? É claro que o cuidado no dia a dia, que eu falo, gente, preparação de pele é aquela coisa para você usar ali, pá, né? O skincare também vai ajudar muito o que você faz no dia a dia. Então, se você consegue criar o hábito de passar um hidratante para a área dos olhos toda noite, é super bacana. Isso vai te dar um resultado a longo prazo maravilhoso, tá? Se você acha que é muito trabalhoso, ou se você não quer investir nesse tipo de produto, então vamos para o emergencial, que seria você usar quando você faz a maquiagem, tá? Então o segredo aqui, gente, dessa região é hidratação. Essa pele é muito mais fininha, essa pele tende a marcar, a gente tende a forçar um pouquinho mais a visão, e com o passar das horas do dia a gente vai ficando com um aspecto mais cansado. Então o segredo dessa região é a hidratação. Se você fazer uma hidratação mega power aqui, você vai vir com corretivo, tá? Você vai vir com a sua base, com o seu corretivo, vai selar com o pó, tá? A gente vai falar de pó, gente. O pó é fundamental para a durabilidade da maquiagem. A gente vai falar de pó, acredito que não hoje, mas na próxima live a gente já consegue entrar nessa coisa do pó, do contorno, do iluminador, né? Então, assim, o segredo é a hidratação. Eu tenho usado muito recente, tá, gente? E eu tô amando. É um hidratante para a área dos olhos. A gente tá falando de corretivo, mas vamos voltar um pouquinho. Esse hidratante aqui, ó, da Bioderma, tá? Ele não tem um custo absurdo. Ele custa na faixa dos R$50. Ele não fala necessariamente, não promete tirar linhas com expressão, nada. Mas ele é para uma pele sensível, para essa região de bolsas, então ele dá uma boa hidratada. Outro truque que eu falei para vocês, aqueles produtinhos que eu amo, não é específico para a área dos olhos. Até que de repente alguém pode aparecer aqui falando, não, mas eu passei e vai dar irritação. Então usa com cautela, tá, gente, nessa região. Mas eu nunca tive nenhum problema de irritação. E olha que eu tenho olhos bem sensíveis com esse produtinho aqui, tá? O Cicaplast Balm B5. Produto na faixa de R$30. E faz aquela hidratação mega, assim, sabe? No ponto que você quer. Até quando você tá com o frio, minha pele tá descamando, tá sensível, passa em pontos específicos que ele é maravilhoso. Então, assim, vamos usar um corretivo? Vamos fazer make hoje? Vamos. Então, o que a gente vai fazer? Higienizou o rosto, tonificou para a pele durar mais, né? Para aumentar a durabilidade dessa make. Vamos fazer a hidratação no rosto todo e vamos dar uma atenção especial aqui para a área dos olhos. Aí você vem com o corretivo e a probabilidade desse corretivo craquelar, marcar, vai ser muito pequena, tá? Então eu acredito que esclareci a dúvida da Marli, que o corretivo marca mais aí, né? Então, Marli, o segredo tá na hidratação da área dos olhos, tá? É claro que você pode, de repente, se deparar com um produto mais seco, que mesmo você hidratando, você vai sentir que marcou, tá? Então, aí a gente cai na questão de escolher o produto para uma pele mais madura, para uma pele mais seca, tá? Então, hoje eu vou falar, gente, das indicações.
Pra questão do corretivo pêssego, que eu falei, para quem tem muita olheira, para quem tem muito melasma, que ele é um coringa. Eu acredito que dos corretivos coloridos, ele é o mais usado. Eu tenho esse aqui, ó, gente, da Mary Kay, tá? O nome dele mesmo, se eu não me engano, no catálogo, que aqui não tem nome, aqui só tem um código, tá? Mas ele é vendido como pêssego. E ele tem essa textura, tá? Essa textura bem cremosa e esse fundo aqui mais alaranjado. Ele é o que eu chamo de um tom bem coringa, tá? Ó, qualquer tom de pele você aplicou com batidinhas e ele não é tão seco, tá, gente? Ele é um corretivo até que hidratante. Claro que você vai fazer aquela hidratação mega power aí. Você consegue vir com ele e ele camufla muito bem. Eu não sinto esse corretivo marcar, tá? Eu não sinto esse corretivo, pelo menos com a preparação de pele certa, muito seco, tá? Eu gosto bastante dele. E também tem as outras cores, os tons, digamos, mais de pele, né? Corretivo leve, tá? Um corretivo leve, um corretivo mais fluido. O que vocês têm que se atentar, gente? Eu quero um corretivo que seja cobertura leve, que não marque tanto as linhas de expressões. Ok, você vai ter um corretivo leve. Só que você também não espere muita cobertura dele, tá? Esse daqui, ó, da Maybelline, muita gente ama. Eu comprei para testar, a minha cor é a cor 120 Light, tá? Ele é um corretivo leve. Eu que gosto de uma cobertura muito pesada, não achei que ele supriu minha necessidade, tá? Ele é bem mais líquido, bem mais aguadinho. Ele vai dar uma leve iluminada, tá? Eu aconselho para quem tem uma pele mais madura, que tem essa região já com linhas de expressões, para não ficar tão marcado. Passar aqui no canto, ó, tá? Aqui, né, que a gente faz esse... Eu vou até aplicar aqui um pouquinho, ó, um efeito lifting aqui, tá? Na minha pele, ó, ele pegou bem agora, só que assim, leva em consideração que eu já tô com outros produtos, tá? Eu já tô com outro corretivo, então ele vai aderir bem. Na pele, digamos assim, nua, né? A pele sem estar com nenhum produto, só com a preparação, a cobertura dele é bem fraquinha. Então, assim, você que só quer um corretivo pra dar aquela iluminada, pra dar aquele leve viço, aquela coisa de dormir bem, tá? Ele pode te atender. Boa noite, pessoal que tá chegando agora, gente. A live vai ficar gravada, a gente tá falando hoje sobre corretivo, tá? Então, assim, é uma textura leve. Vai ficar bonito? Vai. Só que não vai te dar aquela... Eu, por exemplo, gosto de uma cobertura bem potente. Essa região minha, eu tenho bolsas, tenho olheiras, uns dias mais, outros dias menos. Então, assim, ele não supriu minha necessidade de cobertura, mas ele é um corretivo leve que não marca linhas, isso eu garanto, tá? Outro corretivo bem leve também, e esses tipos canetas, tá? Esse aqui que eu tenho é da MAC, mas eu sei que outras marcas também têm. Esse corretivo, ele já tem essa proposta aqui, ó, de ter um pincelzinho, tá? Aqui, ó, você aplica assim. E ele também já é bem mais suave. Oi, Li! Tudo bem? Eu acho que a Li queria saber sobre os corretivos, mas a live vai ficar gravada, tá? Então, ó, esse é um tipo de corretivo
que você não precisa se preocupar, ele não vai acumular nas linhas de expressão, só que é mais suave, porém não vai dar aquela cobertura poderosa. Se você está esperando uma cobertura muito poderosa, não vai ter aqui. Mas você vai ter uma iluminada, aquela aparência de tô um pouco mais descansada, tá? Não tem problema, chegou atrasada. Vai ficar gravado aqui, gente. Depois corre lá para ver as dicas de corretivo, tá? Ele é bem fluido. Então, assim, são 2 tipos de corretivo que eu indico para quem não quer ter muito trabalho e não quer que marque a linha de expressão. Para aquela pessoa que quer assim, não quero aparecer, não quero parecer que estou de maquiagem, tá? Esses tipos de corretivo são bem bacanas, tá? Ele vai dar uma leve iluminada, vai dar um pouquinho de viço nessa região. Você pode até passar nas manchinhas, não vai ter uma alta cobertura, mas é um tipo de corretivo para o dia a dia que ele não te dá trabalho, tá? Não te dá trabalho para espalhar, não te dá trabalho para você fazer um acabamento, se atentar muito. Eu gosto, gente, quando eu passo, eu gosto de corretivo mais potente. Então, quando eu passo o corretivo, às vezes eu venho com pó, ele já deu uma vincada. Então, dá-lhe esponjinha, né? E pó por cima para selar. Nesse caso, para você que quer só ter um viço, esses aqui eu acho que é bacana. A Marli, eu acho que a Marli não tem muita olheira. A Marli, esse aqui de repente seria uma boa alternativa para você, tá? Ele é bem leve. Ele dá uma iluminada e você não vai precisar se preocupar excessivamente com as linhas marcadas. E aí, gente, a gente entra para os corretivos que têm uma cobertura maior, que são os cremosos, tá? Esses aqui que eu mostrei anteriormente, eles são mais líquidos, são mais levinhos. Quando a gente fala de corretivo cremoso, a gente só tem que se atentar a uma coisa. Lembra que eu falei, testa sempre a base no rosto, tá? O corretivo não precisa ter muito essa regra, porque o que você precisa ver muito no corretivo, eu tenho bastante olheiras. Qual o ideal? Qual o ideal seria um cremoso, tá, Ângela? Um cremoso com a cobertura um pouco maior. Eu vou indicar alguns aqui para vocês, tá? Eu tenho, gente, um corretivo, como eu já falei, esse aqui da Mary Kay, ele é bem bacana, tá, Ângela? Esse daqui, ops, tô mostrando ao contrário, tá? Ele tem uma cobertura, inclusive no caso de olheira, eu não sei se você entrou um pouquinho antes, se você pegou, se não, dá uma olhadinha no começo da live. Esse tom pêssego, pra quem tem olheira, gente, é bem bacana, tá? Ele é um corretivo cremoso, é o que eu falei, ele não é tão seco, tá? E o fato dele ter esse tom mais pêssego, ele neutraliza muito bem, tá? Sempre com batidinhas, ó. Vocês, aqui na minha mão, eu tenho, dá pra ver um pouquinho das veias. Vocês veem que ele neutraliza super bem, tá? Por causa do tom mais pêssego. Tem também, gente, o que eu amo de paixão, assim, que eu uso até profissionalmente, que é esse aqui da NARS, tá? Pra quem quer um tonzinho mais pêssego, tem a cor Canelle, tá? Ele tem esse fundinho mais pêssego, é o que eu uso pro meu tom de pele, dá bacana. Só que assim, ele entre uma cor e outra também não tem uma diferença tão gritante. Então assim, se você comprar um mais comum, que eu acho que é o Custard, né? Você vai eu consigo usar os dois na minha pele tranquilamente, as duas tonalidades. A diferença é que o tom mais pêssego, eu acho que ele acaba cobrindo um pouquinho melhor essa questão da olheira, tá? Ana Ju! Então, assim, a olheira, como eu falei, por ela ser mais arroxeada, por ela ser mais azulada, os tons alaranjados, eles tendem a cobrir melhor, porque neutralizam, tá bom? Então, vamos aqui. Sugestões de corretivos leve.
Esse daqui, né, que tem um aplicadorzinho, tá? Bem hidratante. E esses tipo caneta também, que são mais líquidozinho. Esse aqui é da MAC, mas eu sei que outras marcas têm essa versão. Agora, a questão da cobertura. Ah, você tem muita olheira, você vai querer um corretivo de alta cobertura. Quando a gente for comprar corretivo, a gente tem que testar pra gente ver. Testar pra ver a textura é estranho, né? Mas a gente tem que passar assim um pouquinho na mão pra gente sentir a textura, tá? Tem corretivos que eles são extremamente secos. E aí você vai passar, ele vai marcar. Você hidratou bem, mas a textura dele é tão seca que no decorrer do dia ele vai marcar. Um que eu não indico, gente, pra quem... Não é assim, gente, pelo amor de Deus, não indico pra quem tem pele madura, tá? Pra quem tem uma pele jovem, ótimo. Esses tipo Studio Fix da MAC, tá? É um corretivo que tem longa duração, dura 24 horas, mas eu acho ele um pouco mais seco, diferente desses aqui em caneta. Esse aqui é cobertura leve, mais hidratante, não marca. Esse daqui é uma alta cobertura, mas ele é sequinho, tá? Então, sempre que você for procurar um corretivo com alta cobertura para sua olheira, vê se ele tem alguma coisa hidratante. Alguma coisa, eu digo, algum princípio, tá? De repente ele tem um ácido hialurônico, de repente ele tem uma vitamina E, tá? Se tiver na composição esse tipo de princípios ativos mais hidratantes, já é bem bacana. Você sabe que vai te dar menos trabalho em questão de vincar, tá? E aí, gente, pra quem tem aquele problema que quer cobrir exatamente tudo, né? Que tem aquele problema de muito marcado, melasma muito forte, ou tem alguma mancha que já nasceu, aquelas avermelhadas, amarronzadas, aí a gente vai para os corretivos mais pastosos, tá? Mais cremosos, eles são bem firmes, né? Como o Dermacolor da Kryolan. Eu gosto desse tipo de cobertura, tá? Então, eles vêm geralmente, né? Assim, em potinhos, tá? Então, assim, eles são bem mais secos. Só que a concentração de pigmento é bem alta. Então, um pouquinho vai fazer aquela mega cobertura. Só que ele é seco, tá? Então, assim, preparação de pele, hidratação e, se possível, também alguns têm até diluidor. Eu curto bastante, tá? É uma alta cobertura, então eu sou bem fiel a esses corretivos. Então, assim, seria basicamente aquilo que eu falei, corretivo muito amarelado. Esses corretivos também, viu? Pra quem tem pele madura, esse aqui é da Mary Kay, mas é só um exemplo. Esses corretivos de bisnaga, no geral, eles tendem a ser mais cremosos, tá? Ó. Então, assim, ele tem uma textura mais fluida. Esse é o Yellow, que eu falei que não cobre. Esse Yellow aqui, eu acho que pra quem tem um pouquinho mais de acne, de repente, seria mais indicado. Pra olheira, eu prefiro os tons mais pêssegos, tá? Mas esses corretivos aqui, ó, em bisnaga, eles tendem a ser mais hidratantes. E isso é bacana, né? E assim, tem outras marcas, gente, mas se atentem muito, tá? Muito, muito mesmo a textura na hora que for comprar. Porque textura é uma coisa que marca bastante. E não esquecer, gente, hidratação, tá? Hidratar muito essa região. Já dei a sugestão aqui de produtinhos, tá? Deixa eu só ver o que a gente não pode mais... vamos falar só um pouquinho mais do corretivo na função de iluminar. Eu acho que a gente acabou falando mais dos tons mais pêssegos e a gente não falou tanto da iluminação. Uma iluminação que a gente vê bem comum
né, na internet, tudo, é a iluminação dessa região aqui, né? Muita gente faz como um triângulo, e agora estão chamando um pouquinho essa versão de passado, e estão iluminando mais o canto aqui e aqui para dar um efeito lifting. As duas técnicas, como passar o corretivo, depende muito do rosto, do formato do rosto, então uma não tá errada nem outra. Mas, para que serve o corretivo iluminador? Realmente, tá? Para essa região, porque quando a gente tá com essa região aqui mais iluminada, a gente tem uma aparência mais descansada. E essa região aqui também, tá? Essa região aqui, mais iluminada, ela dá uma definição melhor pro nosso rosto, passa essa questão. Então, assim, quando você for usar o corretivo iluminador, claro que nos vídeos futuros eu vou dar alguns toques, né? Passar, esfumar tudo. Mas se atentem sempre ao centro, tá, gente? Todas essas técnicas, elas acabam caindo nessa mesma técnica. Sempre a iluminação mais no centro. Então, você vai ver pessoas fazendo aqui uns risquinhos, aqui, né? Então, o corretivo para iluminar, ele te dá um ar de descansada, de viço, traz essa luminosidade pro teu rosto, tá? Então, é bem bacana. Então, se você falar, eu não me preocupo muito com olheiras, eu não me preocupo muito com manchas, que corretivo que eu invisto? Vamos investir num corretivo que é um tom mais claro que a tua pele, tá? Um tomzinho só já é o suficiente. Tem muita gente que consegue usar corretivo para muitas coisas, tá? Inclusive corrigir tom de base. É aquilo que eu falei. Tem um produto, não desiste dele, dá para você adaptar. Então, assim, eu já vi muita gente fazendo maquiagem toda com um corretivo. Tem problema nenhum, tá? A única coisa que a gente tem que se atentar é que o corretivo, ele tem uma cobertura maior que a da base, então ele tende a ser mais grossinho. Como ele tende a ser mais grossinho, peles secas e peles maduras não vão se dar tão bem, né, em questão de vincar, em questão de marcar, do que com uma base, tá? E se você também não tem grandes preocupações com olheira, com manchas, faz esse truquezinho. Passa a base no rosto todo e vem com o corretivo pontualmente, onde você precisa. Passei minha base, já deu uma cobertura. Para evitar muito acúmulo de produto, vamos com o corretivo onde é necessário. Vamos colocar uma gotinha aqui só para iluminar e vamos cobrir essa manchinha aqui. Então, coloca aqui, né? Evita esse... Então, assim, gente, a questão de você saber se você precisa de um corretivo ou não é simples, tá? Você usa a sua base no dia a dia, você sente que precisa de algo mais, né? Você usa a base no dia a dia, você tem alguma coisa no teu rosto que te incomoda? Então, sim, vamos apostar no corretivo. Sempre procurando os tons que tem um fundinho um pouquinho mais alaranjado, um pouquinho mais salmão, que eles vão equilibrar, né, essas questões das manchas no nosso rosto. Se tem uma pele um pouquinho mais retinta, você já tem uma pele preta. Isso. Então, corretivo depois da base, sim, Jô. Por quê? Tá? Para evitar muito produto. Só vamos aqui fazer um raciocínio super rápido. Você pega a tua pele limpa, tá? Sem nenhum produto. E você já quer de cara corrigir algo, o corretivo tende a ser mais claro, certo? Então, você vai ali tacar produto. Depois você vem com a base por cima. Então, você faz esse acúmulo de produto, tá? Então, o natural tá?
As pessoas sempre acham que o corretivo, só que você pensa que a tua pele tá ali, nua, limpa. Você vai querer corrigir alguma coisa? Como que você vai alcançar o tom, entendeu? Como a gente já tem essa noção do nosso tom de base, então vamos pegar a base, vamos passar no rosto todo, tá? E aí, vem com o corretivo nos pontos que eu realmente preciso, tá? Que seriam os pontos básicos, né? Para iluminar aqui, sempre, nessa região. Boa noite, cara! E também nos pontos para iluminar. E aí eu tenho uma manchinha ou outra, Jô, eu vou vir aqui, ó, tá? Pontual, tá? Vou até pegar aqui, ó. Por exemplo, eu aqui, tudo bem que eu tô com blush, mas eu tenho uma pinta aqui, que ela tá bem. Então, assim, passei minha base, tá? A base, ela já deu uma equilibrada no meu tom de pele. Ela já deu uma igualada, certo? Então, eu vou vir com um corretivo nos pontos que eu realmente preciso, tá? E aí eu venho, faço essa iluminação. Aí tem uma manchinha aqui, mais persistente. Tem uma manchinha aqui, tá? Aí venho, pode usar com o dedo mesmo. Esfumo, deposito o produto. Claro, gente, aqui não vai ficar a cor ideal, porque eu já passei blush, tá? Então, em cima do rosa aqui. Mas a técnica seria mais ou menos essa, tá, Jô? Então, assim, vamos evitar. Porque quando a gente coloca uma quantidade menor de produto, a tendência dessa pele ficar oleosa, dessa pele transferir o produto é menor, tá? Então, assim, você passou ali no começo do dia, tá? E você quer que dure, você vai trabalhar, você vai sair, vai pegar ônibus, vai dirigir, e você quer uma durabilidade maior. Então, evita muito acúmulo de produto. Se a gente pensar que base é cremosa, que corretivo é cremoso, aí você vem, coloca aquela camadona de corretivo. Aí você vem, coloca aquela camadona de base. Com o decorrer do dia, principalmente a gente usa corretivo mais aqui, né? Então a gente força a vista, a gente faz expressões, aquilo vai marcar, vai ficar oleoso e vai tender a transferir e sair mais rápido, tá? Então, assim, quando a gente usa de forma pontual, você já deu aquela pré-equilibrada no seu tom, quando você passou a base. E aí você vem com o corretivo bem pontual, tá? Então, assim, você não precisa colocar uma quantidade tão grande de corretivo. Você não precisa colocar uma quantidade tão grande de produto. E aí tende a durar mais também, tá? Gente, já vai dar 1 hora de live. Então eu já vou começar aqui se cair, né? Já vou começar aqui, já recapitular um pouquinho da live de hoje. Tá bom? Valeu, Jô. Então é basicamente essa regrinha, tá? Menos produto para durar mais. É claro que quando a gente fala numa questão de fazer uma noiva, por exemplo, mesmo com alta cobertura vai durar bastante, porque já tem ali todos os produtos específicos, tal, para durar tudo, tá? Mas é o que eu falo sempre. A intenção aqui é simplificar a rotina de vocês que querem se produzir no dia a dia, tá? Então, assim, não quero trazer etapas e etapas de um corretivo assim, que vai demandar trabalho e tempo para você ficar com a aparência bacana. Então, assim, nosso intuito é simplificar essa rotina, tá? Então, vamos aí. Claro, tem coisas, gente, que não dá para tirar. Por exemplo, você não vai tirar o hidratante da sua rotina, né? Porque aí tem passos que são fundamentais. Mas o que a gente consegue simplificar e que a gente sabe que vai ter um resultado legal, a gente vai fazer o possível, tá? Então é basicamente isso, gente. A gente falou na primeira live sobre a preparação de pele,
Falamos na segunda live, entendendo, né, as bases que tem no mercado, texturas, acabamento, o que é mais indicada para uma pele mais madura, para uma pele mais seca, o que é mais indicado para uma pele mais oleosa. Falamos na semana anterior sobre tons de base, como a gente aprender a escolher a nossa base, né? Testando sempre aqui, né? No rosto, a gente usa base no rosto, não tem por que testar em outros lugares, né? Testa na mão, testa no pulso, testa... Não, vamos testar no rosto, vamos usar no rosto, vamos testar no rosto. E hoje nós falamos sobre o corretivo. Eu espero sinceramente estar simplificando a rotina de vocês, tá ajudando de alguma forma, né? Para quem quer aí se produzir no dia a dia, tá com uma aparência bacana, melhorar a autoestima, gente, porque maquiagem melhora, viu? Você tá ali cabisbaixa, tá com preguiça, obrigada ali. Faz uma make que melhora, né? Porque uma mulher bem maquiada não quer guerra com ninguém, né? Então, e hoje a gente vou entender um pouquinho mais do corretivo, tá? Meu intuito é nas próximas lives a gente trazer aí um pouquinho mais de acabamento de pele, para que pelo menos vocês consigam sair com aquela pele perfeita, tá? Aquela pele perfeita para o trabalho, para o dia a dia, para um jantar, que logo a gente vai voltar a ter com todo mundo vacinado, né? Espero. Então, assim, não tem por que a gente dificultar. Vamos tentar simplificar, tá bom? Então, gente, muito obrigado pelo carinho de sempre, pelo pessoal que passou, pelo pessoal que ficou, pelo pessoal que... tem algumas pessoas que até falaram, Ju, não vou conseguir assistir hoje porque tem um compromisso. Assiste depois, né? Espero que a dica seja super útil. Vamos lá. Só mais uma dúvida aqui. Ju, resumindo, eu passo a base e depois o corretivo em um tom mais claro. Caso eu tenha muita olheira, devo usar antes da base um corretivo pêssego. Exatamente, tá? Então as dicas são as seguintes. Vamos passar a base e depois o corretivo um tomzinho mais claro, pra gente dar uma iluminada. Se tem muita olheira, se tem muita mancha, vamos do corretivo um tomzinho mais pêssego para camuflar a manchinha e neutralizar. É o que eu falei, o corretivo pêssego ele vem antes para quê? Neutralizar, né? Essas manchas arroxeadas, amarronzadas, azuladas, como veinhas, olheiras, melasmas. A Nick entrou, a Piedade também. Então, gente, dá uma olhadinha lá no meu perfil. Compartilha se você gostou da dica, compartilha com as amigas, tá? Comenta. Tem dúvida? Pode mandar, tá? Eu vou responder todo mundo. Se eu não sei, eu vou pesquisar, vou responder. Tem dúvida de produto? Quer uma indicação? Pode me chamar no privado, tá? Eu procuro ser super acessível e responder todo mundo. E eu agradeço por quem passou pela live, por quem ficou, quem vai assistir depois, quem não conseguiu assistir hoje. Valeu compartilhar aqui, né? Dica boa é dica compartilhada, então eu espero estar contribuindo, tá? Assim, para bem-estar, né, gente? Maquiagem é bem-estar, é se sentir bonita, é se sentir melhor. A gente sempre quer uma maquiagem para ficar melhor do que a gente tá. Ai, obrigada, Vi. Então, gente, beijo. Quinta-feira que vem, vamos começar a falar um pouquinho de acabamento da make, tá? A gente já fez o básico corretivo. Vamos falar um pouquinho do acabamento da make, dos pós, principalmente, né? Pó translúcido, pó compacto, iluminador, contorno. Vamos ver aí como que a gente consegue finalizar para ficar com essa pele show, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigada, tá? Compartilha com as amigas, indica aí, dá uma olhada no perfil, tá? Boa noite, gente.